Estamos de volta com a Revista da Cidade para falar de um assunto urgente. Pais, pelo amor de Deus, vacinem seus filhos. Vamos falar sobre a polio, que está assombrando muitos países do mundo, com a possibilidade de voltar e já com alguns casos confirmados em alguns lugares. Para falar sobre isso, o doutor Adriano Vendimiati, médico emergencista e divulgador científico, está com a gente, o nosso querido doutor Derrame. Bem-vindo mais uma vez, tudo bom, meu querido? Bem-vindo, minha querida. Mais uma vez, saudade de não estar aí no estúdio com vocês. E essa semana também eu fiquei sabendo que nós temos um amigo em comum, o Dr. Rodrigo, pneumologista. Ele falou que já foi seu médico também. Ele fez uma live comigo. Ai, um querido! Ele ajudou a gente quando todo mundo em casa estava com Covid. Ai, nossa, ele salvou a pátria ali, viu? Um beijo, doutor Rodrigo, maravilhoso. Cuidou de mim, da Marinês, da Carol. Ele cuidou da galera aqui quando o fantasma da Covid assombrou a gente. Meu amor, vamos falar sobre esse problema que, na verdade, como a gente precisa martelar na cabeça desses pais que não entenderam ainda a seriedade dessa situação. Antes, vamos lembrar o que é a polio e por que ela está com a possibilidade de voltar em muitos dos países, inclusive o Brasil. Então vamos lá. A poliomielite foi uma doença que assombrou o mundo durante séculos, né? E a gente tem muita memória dela ainda hoje, porque nós temos muitas pessoas com sequelas da polio que ainda estão vivas e que são um documento vivo de o quanto que as vacinas mudaram a história da saúde no mundo, né? Mas o fato é que a polio é um vírus, assim como é o vírus da Covid, então a gente não tem um tratamento para ela, remédio que você vai dar para matar o vírus quando a pessoa pegou. E o problema dela é que algum grupo de pessoas, uma certa porcentagem de pessoas que pegam essa doença pode ter sequelas que são permanentes, porque tem uma destruição do nervo e atrofia de partes dos músculos que aquele nervo inerva. Então, a pessoa pode ter isso numa perna, pode ter isso nas duas pernas, ficar cadeirante pro resto da vida e tudo mais. A questão é que essa porcentagem ela é relativamente pequena, só que quando a gente fala de população, pode ser uma coisa enorme, assim como está acontecendo na Covid. A gente viu que uma doença que tem 1% de mortalidade pode fazer com um país como o Brasil. É verdade. Então, se a gente falar que a polio também pode causar sequelas em 0,5% das crianças que pegar ela, se milhares de crianças pegarem, a gente está falando de um problema de saúde pública gravíssimo. E ela é muito contagiosa. Ela tem um problema que ela tem um ciclo fecal oral, ou seja, ela sai nas fezes com vírus vivos, isso vai parar também nas nossas redes de esgoto, na nossa água. E tem um outro problema que muita gente não está falando, mas é que a gente falou lá no comecinho da Covid, quando começou a vacinação. A gente nunca sabe quem tomou a vacina, se a pessoa vai responder a ela ou não. Então, mesmo que teu filho tenha tomado a vacina da polio, a famosa gotinha, a vacina Sabin, a gente não sabe se ele está realmente imunizado ou não. Por isso, mais importante do que ele tomar é todo mundo em volta dele ter tomado. Os coleguinhas dele de classe, os coleguinhas da escola, de casa e tudo mais. E é por isso que é fundamental, no caso de um vírus tão transmissível quanto a polio, você ter uma alta taxa de vacinação. Porque daí, aquela criança que não respondeu à vacina, e você não tem exame para saber isso, está protegida pelos colegas. Quando essa taxa cai, muitas crianças que tomaram a vacina ainda podem pegar. E o que está acontecendo com a taxa de vacinação nos dias atuais, doutor? Desculpa que agora falhou aqui para mim. Se você puder repetir. Vamos tentar entender o que está acontecendo com a taxa de vacinação na atualidade, que parece que caiu muito, né? Caiu absurdamente. Não só teve essa questão de que os pais pararam de sair de casa para levar o filho para a escola, para levar para o médico e também, consequentemente, já não leva para tomar vacina, como não existe como um movimento anti-vacina para uma vacina só não espirrar para os outros. Se você começa a questionar qual é a validade da vacina da Covid, você também vai questionar a vacina da gripe, a vacina da polio, a vacina do sarampo. Então, a gente está tendo uma queda absurda da vacinação de todas as vacinas da infância. Não só porque os pais começaram a não levar os filhos para o posto de saúde, como eles começaram a se questionar se isso realmente funciona. Porque aquelas fake news começam a colocar sementinhas do mal que crescem para onde ela não foi, talvez ali, vamos dizer, né, foi mirada. Então, a gente está percebendo que o Brasil já estava numa taxa menor do que já teve. O Brasil sempre foi, assim, exemplo de vacinação no mundo todo. Se você for ver, assim, a média histórica, o Brasil estava acima do que a média dos países, naquele ponto onde seria o ideal, e está caindo de 2018 para cá. Agora caiu vertiginosamente. Isso vai fazer com que crianças comecem a produzir o vírus, esse vírus caia no esgoto, comece a circular nas populações, e você vai começar a ver o ressurgimento dessas doenças que estavam, aqui no Brasil, erradicadas. Inclusive, nos Estados Unidos já foi decretado situação de emergência por lá, né? Porque já foi encontrado o vírus na água, no Reino Unido também. Quer dizer, é uma realidade nos países desenvolvidos também, né? E é um absurdo a gente parar para pensar que tem casos acontecendo se é uma vacina tão amplamente divulgada que a gente cresceu tomando e acreditando na eficácia dela, inclusive, né, doutor?
Sim, e esse é um ponto que é importante você falar dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Israel, porque ela não é uma doença, nesse momento, de país pobre, né? Ela tem essa questão do contato, então crianças juntas vão transmitir uma para outra, seja na creche, na escola, na brincadeira no parquinho. Então é importante entender que quando você abre espaço para o vírus, ele vai se multiplicar. A questão da vacinação todo ano, de dar a gotinha, porque essas crianças produziam anticorpos que saíam nas fezes e matavam os vírus nos esgotos. E é por isso que a taxa de vacinação sempre teve que ser muito alta. Porque é aquela coisa assim, que eu sempre falo, o preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço de ter um país livre da polio era vacinar todo ano. A gente está vendo que 1, 2 anos com uma taxa baixa já fez. Começou a surgir em países de primeiro mundo. Aqui, se começar, vai se espalhar que nem fogo. E isso está acontecendo com o sarampo também, né, doutora? A gente, em 2019, perdeu o título de país livre do sarampo. E a gente tem visto casos aumentando, não só aqui, mas lá fora também. Estados Unidos em situação muito preocupante também para esse outro vírus, né? Sim, o sarampo ele pode-se dizer que era o vírus mais contagioso que a humanidade conhecia, né? E só perdeu agora para o Omicron. Né? Então, é uma doença extremamente contagiosa que precisa de uma taxa de vacinação altíssima, acima de 90%. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque está começando a falhar um pouquinho aqui. O meu sinal está meio ruim aqui no hospital. Sim, estamos ouvindo, doutor. Estamos ouvindo, sim. Pode continuar, por favor. Então, perfeito. Mas a questão é que o sarampo precisa de taxas muito altas, acima de 90%, 95%. Senão ele realmente ressurge e uma criança pode passar para outras 20. O sarampo também é uma doença que não tem tratamento. Você vai ter que contar com a imunidade da criança e ela tem sequelas terríveis. Inclusive um quadro de uma encefalite que acontece de 2 a 3 anos depois que a criança se contaminou, que é irreversível e letal. Uma criança a cada 600 que tem sarampo vai ter essa encefalite e você não tem o que fazer. Você vai ver o seu filho pegar essa doença e ele vai morrer disso. Então, quer dizer, pensando no mundo, independente de qualquer tecnologia, qualquer plano de saúde que você tenha, é raro 1 a 600? É. Agora, se imaginar que se milhares de crianças estiverem pegando, vai ter várias crianças com isso. Então, é o tipo de doença, gente, que com uma coisa tão simples, mas tão simples como a vacina você consegue evitar, assim, sabe, é realmente impedir que elas voltem. Doutora, eu sei que é um assunto complexo, mas eu gostaria que, para a gente finalizar, o senhor tentasse explicar rapidamente o que pode estar acontecendo para esses surtos de gripe que a gente tem visto agora, com vários vírus respiratórios circulando, de influenza a SARS-CoV, a Covid, né? O que está acontecendo nesse momento que parece tão fora de hora, doutor? Então, vamos lá. Na verdade, o que está acontecendo agora aconteceu em novembro do ano passado, que quando surgiu lá, vocês vão lembrar, H3N2 Darwin, todo mundo falou que era nova gripe, todo mundo começou a querer correr para o posto para tomar vacina de gripe de novo, mas a vacina daquele ano não protegia contra ela. Está acontecendo o seguinte, a gente começou a diminuir bastante, graças a Deus, o número de casos de Covid. Então, o que acontece é que os vírus competem entre si. Então, está tendo pouco Covid, os outros vírus respiratórios têm mais espaço para crescer, mais pessoas para contaminar. Além do fato que a gente parou de usar máscaras, começou a aglomerar mais, então é óbvio que esses vírus que estavam quietinhos no canto deles estão começando a ter mais espaço. Lá em novembro isso aconteceu com a H3N2 Darwin e está acontecendo de novo com a mesma. A única diferença é que nesse momento a vacina que a gente tomou agora em maio e junho já protege contra ela. Então, quem tomou essa vacina está protegido. Detalhe, qual que é o problema? Nós tivemos menos de 50% de adesão da vacina da gripe. Então, um dos motivos pelo qual ela também está surgindo é o fato de que a gente está tendo uma população que não está usando máscara, um outro vírus que estava segurando aquele outro lá no cantinho dele e a população não vacinada. Tradução, agora no estado de São Paulo, de cada 5 testes que você faz de quadro respiratório, 3 já estão sendo de influenza. Olha só. Realmente preocupante, então vamos tomar as vacinas. A gente aqui no Revista da Cidade não vai cansar de falar, viu, doutor? No que depender da gente aqui, a gente vai tentar, pelo menos, conscientizar para a importância das vacinas, principalmente dessas doenças que já estavam erradicadas. Doutor, obrigada mais uma vez pelo papo. É sempre muito importante conversar com você. Quem sabe na próxima, pessoalmente. Por favor, eu quero estar com vocês, dar um abração em vocês dois. Obrigada, bom trabalho. Eu sei que ele pegou um pouquinho do tempo do trabalho aí, se afastou um pouquinho para falar com a gente. Então, bom retornar ao trabalho, meu querido. Um beijo. Até a próxima. E o doutor Adriano Vendimiati, que é médico emergencista e divulgador científico, você começa a seguir lá no Instagram, @dr.derrame, @doutor.derrame. Faça como eu, siga, que ele sempre dá dicas incríveis por lá também. Beijo, meu querido. Até a próxima. Muito bom. Tchau.